Sejam bem-vindos à nossa segunda aula de física. Vamos dar continuidade aos estudos dos movimentos. Nessa aula iremos falar sobre velocidade média e sobre a velocidade instantânea. A velocidade média você vai ver em alguns livros que ele pode ter escrito velocidade escalar média ou às vezes pode ter velocidade média, ok? Mas isso depende de livro para livro, ok? Bom, para calcularmos a velocidade média, nada mais nada menos que pegarmos a distância total sobre o tempo total, e isso inclui as paradas. Por exemplo, se eu sair agora da minha casa, certo? E for para a praia, por exemplo, se a praia for a 10 quilômetros da minha casa e durasse 1 hora para eu chegar nesses 10 quilômetros, para chegar na praia. E então, a velocidade média minha seria de 10 km por hora, porque a distância seria 10, o tempo seria 1, e 10 dividido por 1 é 10. Mas, se eu parasse 1 hora, por exemplo, para tomar, sei lá, um café, né, no meio da viagem, eu paro para tomar um cafezinho, como, converso, tranquilo e tal, mais 1 hora, ok, então nosso tempo seria mais 1 hora, certo? Então, recapitulando, 10 km para chegar na praia e 2, né, porque é 1 para chegar na praia e eu fiquei mais 1 aqui parado no meio do caminho, né? Então seria 1 mais 1, 2, 2 horas e 10 km. E 10 dividido por 2 é 5. Então a velocidade média nesse caso seria de 5 km por hora. Beleza? E agora se liga nas unidades, ó. Temos a unidade metros por segundo, que usamos no sistema internacional, beleza? E também temos a unidade quilômetros por hora, que nós usamos na prática, no nosso cotidiano, beleza? Bom, para transformarmos metro por segundo para quilômetros por hora, multiplicamos 3,6. E para passarmos de quilômetro por hora para metros por segundo, dividimos 3,6, beleza? Agora aqui, ó, a velocidade instantânea. O que é a velocidade instantânea, né? É um tempo muito pequeno, que aparece e você quase nem percebe. Por exemplo, o velocímetro do carro. O velocímetro do carro. Ele aparece assim e você quase nem percebe. Beleza? Também um outro exemplo é o relógio. O relógio ele muda, você nem percebe, né, o tempo dele. Bom, galerinha, estamos aqui para os exemplos, beleza? Bom, vamos lá. Um carro percorre 90 km de São Paulo a São José dos Campos em 1 hora e meia para por 1 hora. Em seguida, percorre 110 km em 2 horas e meia até Cruzeiro. Qual é a velocidade média nesse percurso? Beleza, então aqui a nossa formulazinha, velocidade média igual a distância total sobre o tempo gastado no total. E bom, aqui ó, ele fez 90 km em 1 hora e meia, aí beleza, ele parou 1 hora, aí depois ele continuou de novo, 110 km em 2 horas e meia, aí aqui chegou em São José dos Campos. Beleza, então a nossa velocidade média, o total, né, seria 90 mais 110 sobre o tempo total, que é 1 hora e meia mais 1 mais 2 horas e meia, ó. 1 hora e meia, 2 horas e meia, ok. 90 mais 110, 200. 1 hora e meia mais 1, 2 horas e meia. 2 horas e meia mais 2 horas e meia, 5 horas. Então, é uma distância total de 200 e um tempo total de 5. 200 dividido por 5, 40. Então, velocidade média de 40 km por hora. Bom, nesse outro exemplo, ele diz que um carro anda a 72 km por hora por 10 segundos e, em seguida, passa 20 segundos a 5 metros por segundo. Qual a sua velocidade média neste movimento? Bom, aqui ó,
já tá feito o cálculo, tá? Mas finge que não tem nada aqui. Finge que tem um 72 aqui bonitinho, não tem nada riscado. E bom, sabemos a nossa fórmula, que é a velocidade média igual à distância sobre o tempo. E bom, vamos ignorar isso aqui por enquanto, ok? E bom, ele fala que ele começou a 72 km por hora, beleza, 10 segundos, ok? Depois, a distância 2, né? Foi 5 metros, 5 segundos, certo? Ó, 72 km por hora por 10 segundos. E em seguida, passa 20 segundos a 5 metros por segundo, ok? Bom, o primeiro passo, né, já que aqui está em quilômetros por hora e aqui está em metros, e aqui está em segundo e aqui está em segundo, é transformar esse quilômetro por hora em metros por segundo. Lembra como é que a gente transforma? Divide por 3,6, que dá 20, e isso aqui seria metros por segundo. Beleza? Bom, já que temos duas distâncias com velocidades constantes, nós não usamos mais essa fórmula, beleza? Esse t aqui, ó, passa para o outro lado, mudando o que ele está fazendo. Aqui ele está dividindo, ele passa para o outro lado multiplicando, beleza? Então fica d igual a v vezes t. É o famoso Deus vê tudo, beleza? Então nosso segundo passo é calcularmos a velocidade da distância 1, certo? Então d1, que é a distância 1, é igual a 20 vezes 10, certo? Que 20 vezes 10 é 200. Isso daqui é o nosso D1, ok? Então, tranquilo. Ah, outra coisa, já ia esquecendo. Isso daqui, ó, a gente só usa quando a velocidade é constante. Quando a velocidade é constante, você usa o Deus vê tudo. Tranquilo? O terceiro passo é o seguinte. Descobrimos da distância 2, que é 5, e 5 embaixo também, né? Então, eita, eu errei aqui, ó. 5, aqui é 20 segundos, meu Deus. Eu tinha colocado errado aqui, meu Deus, produção. Bom, então, uma velocidade de 5 metros por segundo em 20 segundos, né? Então a gente faz o quê? A gente faz D2 igual a distância 2, né? Que é 5, vezes o tempo, que é 20 segundos. Que isso dá um total de 100. Beleza? Então, vamos voltar aqui no nosso cálculo, na nossa aquela outra fórmula, que é velocidade média igual a distância sobre tempo. Quanto é a distância aqui então? A distância 1 ali era 200, depois era 100. Então, 200 mais 100 sobre o tempo. Quanto era o tempo? Era 10 e passou para 20. Então, 10 mais 20. 200 mais 100, 300. 10 mais 20, 30. 300 dividido por 30, 10 metros por segundo é a sua velocidade média. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.